Continuando a nossa série falando sobre os filmes dos grandes diretores, o de hoje é um bem especial pra mim. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou um grande fã do Paul Thomas Anderson. Acho que é um dos melhores diretores da sua geração, é um dos meus diretores favoritos, muitas vezes está no topo da minha lista, porque os seus filmes, de fato, eles conversam bastante comigo, são filmes que eu já assisti várias vezes, eu amo revisitar o trabalho desse diretor. Eu acho que ele é muito especial, tem diversas referências dentro do seu trabalho, alguém que transmite a sensibilidade do ser humano através das imagens. Eu acredito que ele será lembrado durante muito tempo na história do cinema, justamente pela sua contribuição com os seus filmes. Mas o trabalho aqui é falar sobre todos eles, do pior ao melhor. Como eu já expliquei várias vezes durante essa série aqui, eu não estou falando que existe algum filme ruim ou não de um diretor, mas o desafio é de fato elencá-los como um ranking do pior ao melhor. É aí que está a diversão e, como sempre, eu convido todos vocês para deixar o ranking de vocês aqui nos comentários. A gente sempre vai trocando diferentes opiniões, divergências, eu adoro isso, é importante no cinema e é por isso que é tão gostoso falar sobre filmes. Então, bora começar. Na última posição, eu decidi deixar o filme Vício Inerente. Esse é o filme do Paul Thomas Anderson que menos me agrada, é um filme que é bastante interessante, tem diversos momentos e apesar de ser a junção do meu diretor favorito com o meu ator favorito, que é o Joaquin Phoenix, o filme não ficou tanto comigo. É mais uma adaptação de um livro dentro da filmografia do Paul Thomas Anderson. Muitas vezes ele opta por criar roteiros originais, mas aqui ele decidiu adaptar. E aí existe, é claro, dentro de uma adaptação de um livro, algumas opções. Ou o diretor e roteirista pega do livro apenas aquilo que lhe interessa, ou ele flui junto com o filme, e é justamente isso que eu acredito que o Paul Thomas Anderson fez aqui. É um filme que realmente não me agrada. Eu lembro de cenas do filme, não consigo me lembrar muito bem da trama. Talvez essa seja a proposta do diretor, mas na minha visão foge muito de diversas características que transformam a filmografia do Paul Thomas Anderson em algo único. Então esse é o filme que eu menos gosto do diretor. Eu ainda vou, é claro, reassisti-lo, porque eu gosto muito do Paul Thomas Anderson, então eu preciso revisitar, talvez até mesmo ler o livro para ter uma experiência diferente, mas hoje não é um filme que me agrada. Logo em seguida vem o filme Jogada de Risco, que é o primeiro longa do Paul Thomas Anderson, e esse filme é bastante interessante. Eu adoro assistir os primeiros filmes de grandes diretores, porque muitas vezes eles revelam, e óbvio que revelam, uma imaturidade do diretor. É claro, ele está começando, mas ao mesmo tempo que existe essa falta de experiência, também existe a essência do trabalho do diretor. A essência sempre está desde o começo, isso é algo que eu acho muito bonito. Nesse filme aqui existem várias qualidades do trabalho do Paul Thomas Anderson, e o interessante é que foi a primeira péssima relação que ele teve com o cinema e que moldou de certa forma como ele encararia a relação dele com outros produtores. Nesse filme o estúdio entrou no meio do processo, fez o próprio corte, o Paul Thomas Anderson roubou o filme, fez a sua própria edição e enviou para um festival. O filme foi aceito nesse festival e aí a partir daí o estúdio aceitou a sua visão, mas ele teve um processo muito caótico. Ele, que é extremamente obsessivo com o seu trabalho, quer ter o domínio completo do seu trabalho, quase foi a loucura com esse processo todo, e nos outros filmes que ele fez, ele conseguiu estabelecer uma relação de confiança com as pessoas que estavam trabalhando, justamente por brigar muito por isso. Ele não trabalhou mais com pessoas que ele não confiava e ele queria ter o controle como diretor, o controle artístico e principalmente o corte final dos seus filmes e das suas histórias. E essa primeira experiência muito difícil foi o que moldou o resto de todo o seu trabalho, porque ele conseguiu exatamente isso que estava buscando. Eu acho muito legal ver esse filme sabendo também dessa história, porque é um filme que foi muito difícil na carreira do diretor. Na sequência vem o filme Trama Fantasma e me dói muito vê-lo nessa posição aqui na lista. Como eu já disse em outras listas aqui dessa série, eu sempre mudo bastante a ordem das minhas listas. Eu assisti diversas vezes o filme, eu acho ele fantástico, acho que o diretor tá nos melhores momentos da sua carreira, ele tem uma maturidade, um domínio total como roteirista, ele criou dois personagens fantásticos e é tão lindo e a construção desse filme, do conflito entre eles, de como as camadas vão se desenvolvendo é fantástica. É um absurdo, na verdade, esse filme estar aqui nessa posição da lista. É porque no momento em que eu construí a lista, de fato, os outros filmes tinham um impacto maior internamente, mas eu acho Trama Fantasma maravilhoso. É um filme que realmente, na próxima vez que eu for fazer uma lista do Paul Thomas Anderson, ele vai estar no top 3 só pra eu corrigir esse absurdo. Vamos falar sobre os outros filmes.
Na sequência vem o filme Embriagado de Amor, e aí existe um motivo muito claro para esse filme estar na frente de Trama Fantasma para mim, que é justamente o que o Paul Thomas Anderson conseguiu fazer com o Adam Sandler. Se as pessoas gostaram do trabalho do Adam Sandler em o Uncut Gems, dos irmãos Safdies, todo mundo precisa agradecer o Paul Thomas Anderson, porque ele viu no Adam Sandler o potencial pro drama, até mesmo quando o próprio ator não confiava nele mesmo. Então o Paul Thomas Anderson escreveu o personagem por Adam Sandler, ele desenvolve a história em torno desse personagem, porque ele via em todas as apresentações de comédia do Adam Sandler o potencial para contar essa história, e ele cria um personagem fantástico. A história é muito simples, mas ela é contada com todos os simbolismos e toda a qualidade que o Paul Thomas Anderson sempre traz, mas de fato essa desmistificação de que um ator de comédia não poderia fazer bem um drama, e a partir daí abriu-se a porta para vários outros artistas, porque o que é feito aqui é fantástico. O Adam Sandler, quando perguntado o que precisava para ele fazer outro filme daquele jeito, ele disse: bom, só preciso que alguém faça exatamente o que o Paul Thomas Anderson fez, que foi construir um personagem que me possibilitava chegar nos lugares que eu cheguei. E isso é muito poderoso, um trabalho de troca, né, entre diretor e ator, diretor roteirista, né, porque o Paul Thomas Anderson é um grande autor. Mas a gente fala isso com o seu próximo filme aqui na lista, que é Magnolia. Magnolia é um filme que representa muitas características do Paul Thomas Anderson. A principal delas é o seu poder como roteirista. Ele é um diretor que valoriza muito a escrita, é parte fundamental do seu processo. Ele desenvolve as suas histórias, os seus personagens, e a forma com que ele escreve faz com que os seus próprios personagens tomem vida no papel e que eles façam suas escolhas, porque ele consegue transmitir uma personalidade para cada um daqueles personagens, e a partir daí, colocando eles em situações, colocando eles um contra os outros, né, em conflito dentro das cenas, as coisas vão acontecendo naturalmente a partir dessa construção. Magnolia é de um tempo em que o diretor era ainda mais ambicioso, ainda mais megalomaníaco. Os filmes do Paul Thomas Anderson são muito difíceis porque ele faz vários núcleos, vários personagens diferentes. A trama continua interessante, às vezes tem conexão, às vezes não tem conexão. São filmes densos e filmes longos. Magnolia é talvez um dos seus filmes mais longos e foi algo que marcou bastante a carreira do Paul Thomas Anderson, porque trouxe uma exaustão gigantesca pro diretor. Mas uma das características mais bonitas desse filme é perceber o quanto vários atores diferentes, de escolas diferentes, fizeram um trabalho formidável, justamente porque o roteiro é muito bem construído. Os diálogos do Paul Thomas Anderson são para serem estudados. Se alguém quer fazer roteiros, precisa assistir e estudar os roteiros do Paul Thomas Anderson, porque ele consegue criar um vocabulário particular para cada um dos seus personagens, e é por isso que se torna tão verdadeiro. Na terceira posição eu deixei o filme Boogie Nights, que foi o filme de fato que fez eu me apaixonar pelo Paul Thomas Anderson. Eu amo esse filme, eu amo como ele constrói. É um diretor, como eu disse, megalomaníaco nas suas ideias. Muitas vezes isso se traduz nas ideias de planos sequências que o diretor ama fazer, na construção desses personagens malucos. E o impressionante é que esse filme conversa muito com a sua infância. O diretor cresceu vizinho da indústria pornográfica de Hollywood. Ele via muitas daquelas pessoas próximo dele, então ficou no imaginário do diretor desde a sua infância, todas aquelas pessoas, e ele conseguiu construir uma história dentro de um tema tabu e de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito humana. Ele constrói uma jornada do herói dentro da pornografia, onde alguém sai do nada, alcança o topo e cai também. É uma história de mito, mitológica, que a gente consegue identificar na tragédia grega e no drama histórico, em Hamlet, em Shakespeare, e foi exatamente o que o Paul Thomas Anderson fez aqui. Então é um exercício de trazer o mito e as histórias que já foram contadas para sua própria realidade, para sua verdade, para as histórias que você quer contar. É algo que o Paul Thomas Anderson faz com um domínio absurdo, e por isso que esse filme é tão bacana. Na segunda posição, aqui é onde entra a polêmica de vez, até mesmo pra mim. Esse filme também costuma ficar em primeiro lugar, mas aí, por ser uma questão pessoal, ele ficou em segundo, que é o filme Sangue Negro. É um dos melhores filmes já feitos no cinema americano. É uma adaptação também, mas o Paul Thomas Anderson usou alguns elementos do livro e construiu um universo só dele, criou um personagem fantástico. Claro que o Daniel Day-Lewis faz um trabalho maravilhoso, ele é um dos melhores atores também que já existiram. O desenvolvimento desse personagem dentro da história, como o
o Paul Thomas Anderson decide apresentá-lo e desenvolvê-lo é simplesmente genial. Esse filme tem alguns dos momentos visuais mais incríveis, é realmente memorável. Esse filme tem uma atuação também do Paul Dano que é muito, muito densa e, claro, o Paul Thomas Anderson tá explorando vários temas que são importantes para sua vida dentro desse filme e eu acho fantástico. Ele só perde para mim para o mestre. Eu sei que muita gente não gosta desse filme, que muita gente não se identificou, esse filme não conversou com as pessoas, mas eu acho que aqui, em O Mestre, o Paul Thomas Anderson, ele uniu duas fases da sua carreira de uma forma muito potente. Antes, ele era muito mais megalomaníaco, queria contar várias histórias dentro de um só universo, trazia uma densidade e simbolismo dentro dessas histórias. Em um podcast do Ari Aster com o Robert Eggers, eles comentaram como vários diretores estavam na busca dos close-ups que o Bergman fazia nos seus filmes, como Persona, por exemplo. E o diretor que chega mais próximo desse resultado que só o Bergman conseguia fazer, é o Paul Thomas Anderson. Ele faz uns closes do Joaquin Phoenix e do Philip Seymour Hoffman que são simplesmente pura arte, assim. Ele deixa de se preocupar tanto com a fala, começa a se preocupar mais com o rosto, com o olhar do ator. E eu acho que esse é um momento de maior maturidade e de maior controle que o Paul Thomas Anderson já alcançou na sua carreira. É um filme que me toca bastante, é um filme que eu gosto demais. Como todos os filmes do diretor, eu acho que ele tem muito a acrescentar na experiência de qualquer cinéfilo. Todo mundo que assiste seus filmes geralmente sai com alguma coisa diferente, então por isso que eu recomendo pra vocês o trabalho inteiro do diretor. É um trabalho muito visceral, muito verdadeiro e que vai conversar com você de diferentes formas, e é por isso que é tão bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários não só a ordem de vocês, mas também outros diretores e diretoras que vocês querem ver nessa série aqui no canal, que é uma série que pode continuar por vários e vários vídeos, que a gente consegue falar tanto dos diretores e também de vários filmes, né? Eu acho que é bastante produtivo. Então eu encontro vocês no próximo vídeo, pessoal.